número de conjuntos elevatórios. Então, quantos conjuntos motor-bomba são necessários para uma determinada estação elevatória? Então, isso vai depender dos resultados da análise técnica e econômica. Então, se é mais vantajoso utilizar somente uma bomba operando e outra de reserva, ou utilizar associações em paralelo ou em série. Quais são as recomendações? Para pequenas elevatórias, são necessárias 2 bombas iguais, cada uma devendo estar apta para atender a vazão máxima prevista. Então, ou seja, utilizar uma bomba em operação mais uma bomba de reserva. Para instalações maiores, para elevatórias maiores, se recomenda um mínimo de 3 bombas, que podem ser iguais, né, sendo que 2 delas têm que conseguir atender a vazão máxima prevista. E mesmo no caso de bombas diferentes, tem que ser no mínimo 2 bombas que consigam atender a essa vazão máxima prevista e ter uma bomba de reserva. Para elevatórias de grande porte, são utilizadas várias unidades de recálculo, então mais que 3, né, e várias associações em paralelo, em série. Para essas instalações de grande porte, uma reserva de 25% da capacidade total é suficiente. Já para elevatórios de pequeno porte, essas reservas têm que ser superiores a 50%, 50%, 100%. Então, essas são as principais recomendações. Vamos ver um pouco sobre cavitação, que é um sério problema que pode acontecer nas bombas e por isso tem que ser evitado. Então, por isso que na fase de projeto nós temos que avaliar o NPSH requerido, o NPSH disponível, para evitar, prevenir esse problema na estação elevatória. Então, o que seria a cavitação? Cavitação, relembrando, né, é um processo de criação e também colapso de bolhas que são originadas quando a pressão do líquido atinge a tensão máxima do vapor do líquido na sua temperatura. Então, o ponto crítico para a ocorrência da cavitação é na sucção. Então, é a sucção que tem que ser avaliada. Então, dependendo das condições operacionais, lá na sucção, vai possibilitar a ocorrência da formação de bolhas, o colapso, e isso pode levar a danos ao sistema. Pode causar danos no rotor da bomba, então tem um processo erosivo, né, que com o tempo vai danificar esse rotor. Além disso, a cavitação reduz a capacidade, a eficiência da bomba e também pode provocar ruídos e ainda vibração na bomba. A cavitação não é um problema exclusivo das bombas, né? Também ocorre nas turbinas e várias outras estruturas hidráulicas. Então, quando acontece isso aqui, quando a pressão do líquido atinge a pressão de vapor, existe perigo de cavitação, principalmente quando as bombas operam com altas velocidades de rotação e também capacidade superior àquela relativa ao ponto ótimo de funcionamento. Então, qual que seria o ponto ótimo de funcionamento? Cada bomba é específica para operar a uma determinada faixa, né, de altura manométrica e vazão, para esse ponto, vai ter um melhor rendimento. Então, esse seria o ponto ótimo de funcionamento. Uma certa vazão, altura manométrica e rendimento máximo. Então, se o funcionamento dessa bomba estiver longe desse ponto ótimo de funcionamento, pode ocorrer o problema da cavitação, que deve então ser evitado. E o que é o NPSH? Então, por definição, é a energia disponível no líquido na entrada da bomba que faz com que o líquido alcance as pás do rotor da bomba. Quanto maior essa energia disponível na entrada da bomba, melhor. Tá? Então, onde a gente tem uma maior energia disponível? Quando a gente utiliza uma bomba do tipo afogada. Quanto maior essa energia disponível, melhor. Então, menor o risco de cavitação. Nós temos, então, que calcular
o NPSH disponível por meio dessa equação e temos que compará-lo com o NPSH requerido, que nós vamos ver qual é o NPSH requerido lá na curva da bomba. Então, vai ter o fornecedor da bomba, o fabricante, vai fornecer, além da curva vazão versus altura manométrica, também uma curva referente ao NPSH requerido, em função da vazão. Então, como é que nós vamos calcular o NPSH disponível? Então, ele vai ser um valor em metros, né? Nós vamos obter a partir da carga estática na sucção. Se a bomba utilizada for afogada, esse sinal vai ser positivo. Se a bomba for não afogada, o sinal vai ser negativo. Então, se utilizar uma bomba afogada é melhor, porque esse valor vai ser positivo, vai aumentar o NPSH disponível, menos o somatório das perdas de carga na sucção. Então, as perdas de carga na sucção são consideradas. Quanto menores as perdas de carga na sucção, menor é o risco de cavitação. Mais pressão atmosférica sobre gama. Essa pressão atmosférica aqui tem que entrar na equação com ela em Newton por metro quadrado, ou seja, Pascal, menos a pressão de vapor do líquido naquela temperatura, dividido por gama. Então, essa pressão de vapor também tem que entrar em Pascal, Newton por metro quadrado. Então, se faz a comparação do valor obtido para o NPSH disponível com a curva do NPSH requerido. Então, para uma dada vazão, vai ter lá na curva do fabricante um valor de NPSH requerido. Então, após obtidos esses dois valores, tem que comparar. E o NPSH disponível tem que ser maior que o NPSH requerido, para não ter problema de cavitação. E o que é recomendado na NBR? Que o NPSH disponível deve superar, no mínimo em 20%, o valor do NPSH requerido e, além disso, ele tem que ser, no mínimo, 0,5 metros superior ao NPSH requerido pela bomba, em todos os pontos de operação. Depois eu vou enviar para vocês alguns exercícios para vocês revisarem essa parte do cálculo do NPSH disponível. Aqui eu coloquei duas tabelas. A tabela da esquerda traz a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então, para temperaturas de 0 até 100 graus Celsius, nós temos as pressões em altura equivalente de coluna d'água, para vocês utilizarem na equação do NPSH disponível. E na tabela da direita, a pressão atmosférica em função da altitude. Então, para altitudes variando de 0 a 3.000 metros, as pressões atmosféricas também em altura de coluna d'água. Sobre tubulações e órgãos acessórios, nós já vimos sobre as tubulações. Temos tubulação de sucção, barrilete, quando se utiliza bombas em paralelo, né? E também tubulação de recalque, que até nós já vimos como que faz o dimensionamento lá na aula sobre adutoras. Temos aqui como principais órgãos acessórios algumas válvulas de bloqueio, né, que servem para interromper o fluxo, que se utiliza principalmente as válvulas de gaveta e as válvulas borboleta, que podem trabalhar em duas posições, aberta ou fechada, e ainda podem servir para fazer uma regulagem de vazão. Temos ainda a válvula de retenção, essa válvula, que vai permitir na saída da bomba a passagem da água numa direção apenas. Então, ela vai evitar o refluxo da água, vai evitar danos ao sistema. E temos ainda os manômetros e vacuômetros, que são conectados, respectivamente, né, na saída e na entrada da bomba, através de uma tubulação de diâmetro reduzido, como mostra essa figura. E quando vai ter o escoamento na tubulação, esses manômetros, vacuômetros, vão permitir determinar a altura manométrica do sistema.
Então, é a partir da leitura desses manômetros, vacuômetros, que se obtém a altura manométrica que aquele sistema está operando. E temos também dispositivos auxiliares. Temos um sistema de escorva de bomba, que essa escorva pode ser feita através de válvula de pé, ejetor ou ainda bomba a vácuo. Tem um capítulo sobre esses sistemas no livro do Tsuchiya, que vocês podem ver depois. Medidores de vazão, que são colocados na saída da estação, então na tubulação de recalque, que tem como função medir a quantidade total de água bombeada. E temos ainda medidores de nível, que destinam-se a indicar a posição do nível da água no poço de tomada, no reservatório de alimentação das bombas ou ainda no local de chegada da água. Existem vários tipos, sendo os mais comuns os flutuadores, os pneumáticos e os elétricos. Então, para que servem esses medidores de nível? Eles servem para indicar, por exemplo, quando uma bomba deve ser acionada ou desligada, conforme então varia o nível nesse reservatório ou nesse poço de sucção. Bom, pessoal, então aqui nós finalizamos mais essa aula. Vou deixar algumas tarefas para vocês. A primeira delas é que vocês vejam mais exemplos no livro do Ellery Padua, o 11.2 e o 11.3. Um exemplo vai tratar da utilização de estação elevatória descarregando água em reservatórios com níveis da água diferentes. E o outro exemplo vai tratar da utilização de uma estação elevatória numa configuração por gravidade. Então, essa estação elevatória vai ser utilizada para reforço do sistema, para aumentar a capacidade de vazão. Então, são aquelas instalações chamadas de booster, que vão ser instaladas ou na rede de distribuição ou ainda na adução, para aumentar a capacidade do sistema. Então, instalações de reforço. Também para que vocês façam uma leitura dos capítulos de livro, referentes ao conteúdo da aula, estações elevatórias. Então, vai ter o capítulo 11 do livro do Ellery Padua e o capítulo 7 do livro do Tsuchiya. Outra tarefa para que vocês elenquem a função de cada peça numa estação elevatória, cada uma dessas singularidades, válvula de pé com crivo, curva, união, redução excêntrica, redução concêntrica, T, bujão, registro de gaveta, válvula de retenção. Então, qual é a função de cada uma dessas peças nessa estação elevatória? E, além disso, alguns exercícios que eu também vou mandar para vocês no Moodle depois.